Educação, e nunca é demais falar, né? Temos algumas situações pontuais para conversar hoje aqui. Secretária Adriana Reichert, sempre solícita, está aqui conosco nos estúdios. Bem-vinda, professora, bom dia. Bom dia, obrigada. Bom dia, meninas. Bom dia aos ouvintes. Como é que está aí o comecito desse ano letivo, professora? Ainda estamos organizando, né? Está avançando devagar. Eu disse isso ontem na secretaria. Nós estamos desde novembro do ano passado organizando e ainda estamos organizando porque as demandas vão surgindo e a gente vai tentando resolver, né? Perfeito. Para nós aqui chegam algumas e a gente precisa eventualmente convidá-los para falar a respeito. Então, bora começar a falar sobre vagas em creches. Como é que está? Em que pé está? Está faltando, como o pessoal tem nos relatado, secretária? Sim, a gente não conseguimos atender todas, porém nós ainda estamos no período de atendimento dessas vagas, né? Como que funciona isso? Primeiro, a gente tinha algumas salas ainda livres em algumas escolas, porque na nossa pesquisa lá dessas inscrições todas não tinha demanda. Então a gente precisou saber quem precisava estudar para vai abrir pré, vai abrir primeiro ano, enfim, isso ainda está acontecendo agora. Certo. Nas creches especificamente, os pais são chamados, eles começaram a ser chamados desde janeiro, lá da metade de janeiro, e eles têm 2 dias para ir fazer a matrícula. Então, cada pai, às vezes, demora esses 2 dias. E muitos dos pais não vão fazer a matrícula. Então, essa vaga continua aberta. Então, é um processo um pouco moroso. Né? Aí também tem a situação. Quando chegar a vez do pai, e é uma coisa que eu acho que angustia um pouco as mães, principalmente, que mais tem mães indo nos procurar, né? Mas, enfim, eu serei chamada realmente? Então, a gente segue aquela lista. Chegou a sua vez, você fez a inscrição e queria uma vaga para o Caminhos do Saber, que é um lugar que estão pedindo bastante, né? Não tem vaga para os Caminhos do Saber, mas tem para o Capelari, que é mais para o centro, né? A gente oferece. Algumas mães, eu trabalho no centro, eu passo no Capelari, então eu deixo. Dá certo. E algumas não. Por alguns motivos, principalmente de logística, o maior problema das mães, não, eu preciso ser no Caminhos mesmo. Então, ela continua na fila, ela não sai da fila, mas a gente vai chamar a próxima até que alguém aceite essa vaga do Capelari. Certo. Então, esse processo é um pouco demorado, alguns pais demoram um pouco para responder, demoram para atender, enfim, tudo isso, mas ainda não terminaram as vagas. A gente ainda está chamando as crianças. Pelo tamanho da lista, você acha que vai ficar gente fora ainda? Vai ficar gente fora. Vai ficar gente fora, principalmente dos berçários. Não terá vaga para todo mundo, né? O berçário a gente já sabe que não terá. Porque ainda são poucas vagas que tem ainda, né? E tem bastante gente lá inscrita, então não terá vaga para todo mundo. Do pré-1 em diante, tem uma lista lá, até eu quero tranquilizar, porque os pais estão ligando bastante na secretaria, do pré-1 em diante, todos irão estudar. O fato é que a gente vai precisar abrir algumas linhas de ônibus novas, porque tem muita gente ali na região do Rota do Sol, e ali não tem escola que atende pré-1, então a gente vai tirar essas crianças ali. Já saem as crianças atualmente, mas elas vão precisar reestruturar. No Aureliano tem sala sobrando, no Ivete tem sala sobrando, e a gente está abrindo essas turmas e organizando esse transporte aí para essas crianças, né? Então, dentro dessa semana, pelo menos as crianças de 4 anos em diante, todas serão chamadas. E os menorzinhos, daí, infelizmente, não teremos vaga para todos nesse momento agora, não. Não conseguiu até hoje, eu acho que Sorriso atender 100% dessa demanda, né, secretária? Não conseguimos. A notícia boa é que vai retomar agora no dia 5 a obra do São José, que vai triplicar a capacidade, que já existe um CMEIs no bairro São José, pequenininho, que vai ser desativado, porque é um CMEIs já velho, mas o novo é um tamanho maior, vai atender quase 500 crianças. Então, aquela região aí será amparada por esse CMEIs. Né? Ano que vem, acredito que já fica pronto? Pelo cronograma da obra, seria início de outubro, mas até agora eu não tive boas experiências com cronogramas de obras. Tem que acender a vela e rezar aí, né? Vamos chamar a galera da reza. Então, até agora a gente não teve os cronogramas que eu recebi, eles não foram cumpridos, então vamos pensar que é o ano que vem, né? Certo. Era para ser esse ano, mas vamos ser menos otimistas. Lá no bairro Aurora, que é outro CMEIs que está sendo construído também, a nova licitação acontece no dia 22. Nós estamos com o problema de não aparecerem empresas para pegar
as obras. Olha só. Tanto do São José foi licitado mais do que uma vez, quanto de lá também tem uma nova licitação. O que aconteceu? São obras que têm uma parte construída, né? Aí a outra empresa tem um limite de aditivar, enfim, começou um tempo atrás, os valores mudaram, né? Existe uma correção de valores e um aditivo, mas que as empresas não acreditam que não ser mais compensatório pegar essas obras. Então nós temos esse problema. Elas estão no estágio que nós não conseguimos tocar com a equipe da Secretaria de Obras. Precisamos das empresas e temos esse impasse ainda aqui em Sorriso. Tá fazendo uma propaganda aí para você que quer ser construtor, né? Porque às vezes é só a empresa gigantesca, o pessoal acha que é só a empresa grande que pode fazer isso. Não, né, secretária? Isso. Precisa ir lá olhar e ver se dá conta da obra, o construtor assume e toca. Isso. A empresa tem que apresentar aqueles documentos certinhos, mas não tem que ser uma empresa grande. A empresa tem que ter uma estrutura para tocar a obra. Perfeito. E claro que a gente prefere que sejam empresas de Sorriso, porque estão aqui, né? Esse dia eu até disse pro Gê, eu disse, qualquer coisa ele está aqui para eu ir brigar, pelo menos, né? Mas muitas vezes não são empresas daqui, então já tem esse problema, não conhece a nossa cidade, não conhece mão de obra daqui, que também não é tão simples encontrar, então tem uma série de fatores limitantes aí para isso, né? Mas há pessoas, de repente, que têm um interesse e às vezes levanta aí esse olhar para isso que é importante, né? Imagina. Exatamente, estamos precisando. Fora isso, professores auxiliares também em sala é uma outra demanda que a gente recebe aqui, secretária. Que pé está isso? Como é que está? Isso, então assim, na legislação existe uma série de deficiências que dão direito de um acompanhante, né? Os autistas, por exemplo, todos eles e algumas outras deficiências também. Como que nós organizamos na secretaria? A criança é matriculada, a equipe dos SEMAIS, que são os psicopedagogos e os psicólogos, vão até a escola, identificam qual é a situação da criança. Se a situação é comportamental, ela precisa de ajuda para ir ao banheiro, ela precisa de ajuda para se alimentar, mas o problema não é pedagógico, ela tem um auxiliar que são os nossos estagiários, né? Se o problema é de aprendizagem, ela precisa de uma ajuda mais em relação à aprendizagem, aí vai o professor auxiliar. Quem determina isso é essa equipe técnica. Então, eles vão, a criança é matriculada, vão até a escola, mandam um relatório para mim e a partir desse relatório já está indicado se é um professor ou se é um auxiliar, um estagiário. E todo mundo está sendo atendido? Todo mundo está sendo atendido por estagiário. Quem está tendo professor? A equipe técnica, logicamente, não conseguiram ainda passar em todas as escolas, em todas as crianças, mas conforme eles vão passando, se tem necessidade, sim. Aí a gente contrata os professores. Perfeito. Todos esses estagiários aí são treinados de alguma forma, secretário? São treinados. Eles já tiveram uma capacitação de início e eles têm uma formação continuada. Lá no próprio Senfor também da formação para os estagiários. Perfeito. Além disso, a gente está divulgando agora, porque também começaram a semana passada. Tem alguns cursos no AVAMEC, que é um curso com cursos do governo federal, que também estão apoiando nessa formação e aí à distância, né? Que é possível fazer sem custo para esse pessoal. Isso, aí, né, sem custo e no horário que eles conseguem, porque eles são trabalhadores e estudantes. Sim. Então eles também precisam articular um horário para fazer essa formação. Mas é importante para que a criança, o necessitado aí, seja bem atendido, né? Isso mesmo. São crianças que são, de alguma forma, são mais frágeis do que os demais. Então eles precisam todo de um cuidado especial, às vezes até alguma situação de engasgo, essas coisas todas, então os estagiários estão preparados para isso também. A gente teve uma polêmica grande, secretária, no começo do ano com o transporte escolar. Eu sei que já foi falado em coletiva, inclusive a senhora falou junto com o vice-prefeito aquele dia. Como é que isso ficou? E pelo que a gente entendeu, vou entrar por esse lado aí, para nós aqui, a maior demanda que chega vem de escolas estaduais. Sabemos que não são da sua responsabilidade, mas a gente imagina que trabalha em conjunto o transporte escolar. Isso. Como é que é isso, secretário? Pelas leis de responsabilização, o transporte escolar, quem articula são os municípios. Então, independente se a escola é estadual ou municipal, é nossa responsabilidade cuidar disso. Fazer funcionar, no caso. Isso. Nós estamos com impasses em relação a recurso também, né? O problema aqui o principal problema não foi economia de recurso, foram outros motivos que eu já vou explicar, mas o Estado, ele não repassa nenhum valor para transporte urbano. Fizemos uma solicitação porque Sorriso, diferente do que outros municípios, nós temos poucas escolas estaduais. Sim. Para o nosso município, a gente tem poucas escolas. Então, a gente tem que transportar muitos alunos da rede estadual. Mandamos todo esse quantitativo, como que a gente transporta, linha, quilômetro rodado, mas recebemos um ofício de negativa. Eles não auxiliam. A SEDUC, no caso. A SEDUC não dá nenhum retorno. Existe uma lei estadual
A lei é estadual. Que regulamenta isso, no Que caso? regulamenta e diz que o transporte só terá parceria financeira com o Estado com o transporte rural. A lei federal não impede disso, mas a lei estadual tem essa limitação, né? Então, eles não passam. Mas fora isso, acho que os maiores impasses que tivemos. O aumento no atendimento da escola militar, eles dobraram a quantidade, né? De estudantes ali Isso. atendidos. E eles estão num local que não tem tanto morador assim, né? Então, a maioria deles precisa ir de longe. Sim. Ou os pais levam ou vão com transporte. Sim. A gente precisou reestruturar. Lembrando que a gente hoje tem 6 linhas que são exclusivas da escola militar. 6 linhas, só para a escola militar. 6 ônibus que vão cheios só da escola E militar. essa escola é estadual, no Essa caso? escola é estadual, isso mesmo. Então, dinheiro a gente não recebe para esses alunos, mas a gente, claro, o São bem-estar da população né? é mais importante, né? Óbvio. Então, a gente tem essa organização. Mas, mesmo assim, a extensão, o território da cidade é grande. A Zona Leste para o centro, por exemplo, e é um dos problemas. Rota do Sol, IPs, enfim, é enorme, né? Então, nem todos têm o transporte escolar. Alguns vão com o coletivo, que também está estruturado para levar essas crianças, né? Ele passa no horário certinho para não perder aula, para não atrasar. Qual é a situação, então, a polêmica do coletivo? O coletivo deixa lá na Avenida Los Angeles, que não é na frente da escola. Por que não mudaram? Uma pergunta que eu recebi, né? Porque esse mesmo coletivo leva os alunos do Senai e leva os alunos da Militar. E a Los Angeles fica no meio. É mais ou menos 500 metros para cada lado. Então, se deixar passar na Militar, teria que passar no Senai também. Isso representa quase mais de meia hora, né? Uns 40 minutos para o ônibus fazer esses 2 movimentos. E o coletivo não é exclusivo de estudante. É para toda a população. Tem os trabalhadores que têm que chegar na hora da empresa ou quer ir para casa, enfim. Perfeito. Aí a gente não conseguiu articular. A outra demanda, eu já estou respondendo tudo que eu acho que eles podem perguntar, né? Vamos lá. A outra demanda é em relação à Zona Leste. Até o ano passado, na Zona Leste, a escola Inácio Chivinski só atendia ensino médio. A escola não é tão grande, né? Mas com a escola técnica agora concluída, os alunos da escola do Inácio também vão na escola técnica, porque a escola técnica tem cursos mais noturnos. Sim. Então, lá também aumentou, mais que dobrou a capacidade. Da Chivinski ou da escola técnica? Da Chivinski, isso. Então, agora eles atendem lá do 6º ao 3º, né? Atendem todas as séries. As famílias que moram lá precisam estudar lá na escola Inácio Chivinski. Não terá ônibus que vai trazer para cá, porque a criança estava acostumada. A gente entende que o bem-estar da criança também é importante. Certo, então quando não tinha vaga na Chivinski, agora vai ter por causa da ETEC lá. Isso mesmo. Até assim, aproveitando aqui, tem muita gente mandando mensagem no meu celular privado, e uma mãe em específico, eu estava tratando sobre esse assunto. E perdi as mensagens dela, porque como é muita mensagem, eu peço que mandem no da secretaria, que é o 3545-8100. Lá tem cada setor vai cuidar do seu. Eu não estou conseguindo atender todas. Então, essa mãe específica, e talvez tem outras mães que estão na situação, não tinha vaga para o filho lá. Acho que o filho do 7º ano não tinha mais vaga no Inácio Chivinski. Essas situações específicas, elas precisam chegar até na secretaria, seja por telefone, seja pessoalmente. Porque ou a gente vai abrir mais turmas no Inácio e atender essas crianças, ou vamos organizar para as crianças chegar nas escolas. Eles não podem ficar fora da escola. Perfeito. Né? Então, casos que fugiu da normalidade. Qual a normalidade? Ter vaga na escola Inácio Chivinski. Que é mais próxima lá, no caso. Que é mais próximo de lá. Certo. Casos que fugiram disso, procurem a gente lá na secretaria, que daí a gente vai resolvendo cada situação, é uma situação diferente daí no caso. Muito bem. Em que pese, eu sei, como eu disse antes, já que Estado é do Estado, é da SEDU, que não é a sua área, mas como o Estado é que atende a partir de, salvo engano, 6º, 7º ano. 6º ano, isso. 6º ano para frente. Com esse aumento da nossa população nos últimos anos, será que já não teria que ter mais escola estadual em Sorriso? Protocolamos ainda no início do ano passado um ofício solicitando mais escolas, né? Porque a proposta é todo o 6º ano, que é o Fundamental 2, ser atendido pela rede estadual. Nós ainda atendemos 6º anos porque não tinha vaga para todos, né? E a gente ainda tem muita área descoberta do estado, lugares que não tem escola nenhuma. Então a gente fez essa solicitação. Por hora, o único sinal positivo, que não é o dinheiro ainda, mas é um sinal positivo, é a ampliação lá da escola do Distrito de Primavera. Os alunos do ensino médio estudam na nossa escola, a escola que é municipal, né? Entendi. Mas ela também não está mais comportando todo mundo. Então, a gente cabe. quer construir 5 salas lá do lado e o Estado sinalizou que vai pagar essa ampliação para atender melhor o ensino médio de lá também.
Aí, tirando agora licença, pedindo licença para a secretária, reforço mais uma vez, nós não temos hoje representantes com força suficiente no Legislativo de Mato Grosso, né? É isso que resulta em situações que atingem diretamente as crianças que precisam estudar, entre tantas outras situações, né, secretária? Isso, porque tem coisas que são técnicas e tem coisas que precisam de vontade política. Políticas, não tem como fugir disso. O sistema funciona desse jeito e o cara vai levar para a região dele. Aí essa escola vai... Sugere lá escolas moderníssimas, né, que estão sendo construídas e leva para a região dele, para a cidade dele. Pense nisso, cidadão. Eleições este ano, não tem como fugir disso, tá? Não importa que partido você torça aí, precisa ser local. Esse é o X da questão. Secretária, em relação ao atendimento ainda desses acompanhantes em sala, perguntou aqui se com TDAH tem direito. Como é que funciona isso já para responder para todo mundo? Quem tem direito a esse acompanhante aí? É uma deficiência que não está previsto que todos terão direito. Aí, não pelo laudo médico. Pelo laudo médico. E aí, esse caso... Aí, outra coisa importante, tendo laudo ou não tendo laudo, o tratamento é igual para nós, tá? Uhum. Então, essas crianças, eles passam pela equipe do SEMAIS, porque tem crianças que têm TDAH e lidam bem, e socializam bem, e se viram bem. Tem crianças que precisam de ajuda. Então, eles também, essa equipe do SEMAIS avalia, né? A partir da demanda surgiu lá, a mãe falou, a escola falou, avalia e define. Se eles são crianças mais dependentes, eles terão acompanhante. Se eles são independentes, eles ficam com a professora da sala de aula. Dúvidas, procurar a secretaria. Eu preciso ir encerrando com a secretária e tem mais entrevistado daqui a pouco. Dúvidas, procurar a secretaria. Lembrar o telefone geral é 3545-8100. Nós atendemos das 7 às 11, das 13 às 17 e tem uma equipe grande lá para tentar resolver todos os problemas. Inclusive, pergunta assim, tipo, tem vaga para o primeiro ano de escola tal? Responde lá mesmo. Responde lá mesmo. Esse central aí não vai saber responder. Não aqui, vou né? saber, não vou saber. Porque então, até porque lá. Muda a todo momento, né? Sim, 3545-8100. Tem WhatsApp nesse número aqui? Tem WhatsApp, aham. Então, pessoal, manda um recadinho para o 3545-8100. Tem muitas questões desse tipo chegando pra gente aqui, né, secretária? Obrigada pela sua vinda e estamos sempre às ordens aqui também. Eu que agradeço.